Graça e paz, gente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Você que nos visita, é um prazer ter você aqui. E para você que é da casa, bom ter você aqui também novamente. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Você que está em algum lugar da face da terra, nos acompanhando pelo YouTube. E também você que vai nos acompanhar, que a graça de Jesus permaneça sobre sua vida. Que o Senhor seja com você sempre onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. E antes de mais nada, tá, eu queria pedir aí no final do culto, quem conhece Sandra e Sidnalva, dê um abraço nessas mulheres que perderam aí um sobrinho de maneira súbita essa semana. Né, e foi interessante que eu estava conversando com Sidnalva na terça-feira sobre as percas que ela teve anteriormente. Né, a sobrinha, depois a mãe, depois a irmã, depois um irmão e agora um sobrinho. Né, em 2 anos, né, 5 pessoas. Sandra perdeu o pai também não tão longe, acho que 4 anos, se não me falha a memória. Dois e agora, né, sobrinho também. Então, dê um abraço nessas mulheres que os dias são maus. Não à toa, o apóstolo Paulo nos indica, ou nos ordena, se assim a gente pode entender, que possamos usar a armadura de Deus, porque o dia mal chega. Para todo mundo, o dia mal vai chegar. Então, a depender de como esteja encaixado o seu capacete, se a sua espada está para baixo e não em posição de guerra, se seu escudo está para te proteger e não para baixo, se suas sandálias estão desatadas e não amarradas, se a sua couraça e o cinto não estiverem bem firmes, o dia mal vai te engolir. O dia mal, ele vem para engolir a gente mesmo. O dia mal vem nos tirar essa possibilidade de pensarmos que Deus nunca estará longe dos seus filhos. Deus nunca estará longe da sua igreja. Deus, o Pai, está sempre com os seus filhos em todos os momentos. Até no momento da nossa desobediência, Deus vai estar lá. Com a esperança de que retornemos para Ele. E no momento da angústia, com certeza, Deus está presente. Deus está contemplando nossa dor e está percebendo tudo o que acontece conosco. Então, se você de alguma maneira chegou aqui hoje desesperançoso, em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo de Deus renove suas forças, renove seu ânimo e traga para você a única esperança que existe no mundo, chamada Jesus Cristo. Ele é o único que pode devolver você para o lugar em que você saiu, em que eu saí, depois que o pecado tomou conta do mundo. Não vou me alongar, Mabel já fez a minha introdução. Obrigado, Mabel, por falar sobre o nosso mês missionário, de falar que nós não somos uma igreja de um mês missionário. Não à toa, o nosso pastor fundador não era nem brasileiro, e o nosso pastor Bona também, Mabel, também não são de Pernambuco. Vieram de outra região, Bona é do Nordeste, mas estava em São Paulo. Então, eu acho que Deus já fala muito para a nossa igreja mediante isso. Deus trazendo sempre à nossa mente que missões não é um dia, não é um momento, não é um evento, não é um mês. E a nossa série, que é Portas Abertas, já diz bastante o que Deus vai querer comunicar nesse mês de novembro para você que vai estar aqui com a gente. Para você que vai ter acesso a essa mensagem, Deus vai estar falando com você, mostrando para você. E eu estava pensando sobre essa série, a frase, e eu particularmente quase nunca ouvi algum cristão pedir para Deus abrir uma porta que não seja de emprego. Virou meio que um chavão, um vício de linguagem. Mas eu queria deixar claro para você o seguinte: a todo momento, Deus está abrindo portas. Porque a todo momento, Deus quer restaurar a vida de alguém. E Ele vai usar a igreja para isso. Se você é igreja,
Deus vai estar sempre querendo que você esteja atento à porta que Ele vai abrir, para que você passe por ela e restaure, em nome dEle, a vida de alguém. De repente, hoje, você que precisa que alguém vá até você para te ajudar numa restauração, independente do que seja. Mas a porta de Deus aberta não é para o crente ganhar dinheiro, não é para o crente ter diploma, não é para o crente mudar de vida. É para o crente passar para um lugar que talvez ele nunca foi, para encontrar com pessoas que ele nunca viu e gerar vida aonde só existe morte. Se Deus deu a você, aonde você está, um cargo de chefia ou algo do tipo, se Deus deu a você pessoas para você liderar, é porque Ele espera que você ajude, pelo poder do Evangelho, a mudar a vida dessas pessoas. E não é pelo dinheiro que elas vão ganhar, é pelo Cristo que elas vão ver em você. Então, se eu fosse resumir a nossa série desse mês de novembro, seria basicamente isso. A gente vai estar passando por alguns livros da Bíblia, e hoje eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse. E ontem, para quem estava aqui na vigília, não foi combinado, né? O pessoal da oração não entrou em contato com a gente, não falou com a gente, e também trabalharam o mesmo capítulo de hoje, só que na igreja de Sardes. Quem pregou ontem foi o pastor Genilson, quem estava aqui ontem, quem pôde estar aqui ontem, tivemos um momento maravilhoso, onde Deus pôde, mais uma vez, falar conosco, para que nós possamos alimentar outros e outros e outros sobre restauração. Então, diferente da igreja de Sardes ontem, a gente vai ver hoje uma outra igreja. Versículos 7 a 13, que é a igreja da Filadélfia. Tá? Eu queria suprimir algumas informações, mas não vai dar. Eu preciso passar para você de modo muito breve algumas coisas sobre essa igreja, porque o texto, ele está atrelado, toda a aplicação. E aí uma frase de John Stott que diz o seguinte: Jesus sempre busca meios de falar com seus filhos quando eles vão para algum lugar para falar do seu evangelho. Então Jesus, ele através de João, para quem não sabe, é aquele que escreveu o livro de Apocalipse, e o mais interessante é que João escreve esse livro aí no auge dos seus 90 anos de idade, o único apóstolo que não foi morto. E aí o Império Romano disse: ó, já que esse camarada não morre, vamos colocar esse cara numa ilha, para ver se ele morre de depressão, essa miséria que não morre de jeito nenhum. Aí jogaram João lá dentro, pum. Só que eles se esqueceram que João tinha o Paráclito, o Consolador, dentro dele, e que estava andando com João e estava lá com João. E no mais auge da tristeza que João pudesse ter, Deus revela coisas para João. E uma das coisas que Deus revela para João são essas 7 igrejas, que assim são chamadas de as 7 igrejas do Apocalipse. E eu queria me deter hoje com você a esse respeito. Aí o nosso tema de hoje é: Deus está abrindo portas. Como eu falei no início, Deus sempre vai estar abrindo portas. E esse texto nos mostra que Deus vai abrir uma porta para a igreja adentrar na cidade de Filadélfia. E aí, algumas informações, como eu disse para você, tenta, eu sei que de repente vai ser muita coisa para você gravar, mas eu sempre vou estar voltando para essas informações, porque o texto, as informações que Jesus dá, é exatamente aplicada dentro da realidade da cidade. Então, a igreja da Filadélfia, ela é hoje, se fosse hoje, ela seria na Turquia, na Ásia Menor, numa cidade aí chamada Alasseir, na província de Manisa. Está bem ali abaixo
do país, o que hoje seria a Turquia. Ela foi fundada por colonos que saem aí de Pérgamo, e o fundador, o nome do cara é bem esquisito, o Átalo II, né? E esse cara, ele funda essa cidade, e aí, por que ele funda essa cidade? Porque o Império Romano, ele tinha um interesse, porque essa parte da Filadélfia, ela serviu aí como, estrategicamente, o correio imperial de Roma no Oriente. Era onde se passavam os documentos, e é onde se passava tudo aquilo que o Império Romano, ali estabelecido, deveria fazer. Então, não foi fundada à toa, não foi fundada aleatoriamente. Ela teve uma visão estratégica de ter mais um lugar ocupado pelo Império, aonde pudesse passar estrategicamente ali alguns documentos para algumas informações. A outra coisa é que a cidade de Filadélfia, ela também ficou conhecida como a Pequena Atenas, porque dentro da cidade existiam vários templos a vários deuses. Então, para quem era grego de nascimento, ou quem tinha cidadania grega, ou quem aderia ao panteão de deuses gregos, era como se estivesse em Atenas, estando dentro de Filadélfia, porque ali abarcava muitos templos de vários deuses. Uma outra coisa é que a cidade também ela ficou evidenciada por vários terremotos. Diferente de Laodiceia, que tem um terremoto que destrói a cidade toda, Filadélfia ela tinha constantemente pequenos tremores, que fazia com que as pessoas saíssem desta cidade e fossem procurar um lugar seguro. E mais uma vez lembrando para vocês, essas informações não estão aí, ou não estão aí à toa. Jesus se imune dessas informações e pede para que João escreva para essa igreja, baseado também nisso. E o nome da cidade é bem interessante, que ela é escolhida pelo rei Átalo II, pelo relacionamento que ele tinha com seu irmão, Eumenes, que eu até esqueci de colocar aí, que apelidou o seu irmão de Filadelfos, que significa que ama os irmãos. Então, a cidade, vamos dizer assim, se fosse colocar um nome para ela, seria a cidade que ama os irmãos. A cidade que acolhe os irmãos. E aí, uma outra informação que eu não coloquei aí, que a gente vai tratar agora, no primeiro ponto da mensagem, tá? Deixa a tua Bíblia aberta, como eu disse aí, em Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, é que Deus está abrindo portas, porque Ele tem as chaves. Nunca esqueça disso. Você que se diz que é discípulo de Cristo, eu falei isso aqui no começo do outro mês, repetindo a terceira semana e vou dizer novamente. Ninguém abre porta para você. Quem abre as portas que você vai passar é Jesus. Jesus não é um chaveiro, não é um carcereiro que está abrindo porta para preso sair, tomar banho de sol e voltar. Jesus é aquele que tem as chaves, que abre portas para aqueles que já estão livres, fora do presídio do inferno, fora da possessão dos demônios. Deus abre portas para a sua igreja, e a sua igreja tem que entender que ela já é livre, e ela vai em nome de Jesus, e assim diz o texto. Ao anjo da igreja, isso aí é o pastor da igreja, tá, minha gente? Não é um anjo de verdade, que tem asa, a auréola que está voando não, viu? É Babona. A Bona eu escrevo, se fosse para cá, né? Se Deus fosse escrever para Bona só, não escrever para mim, nem para Cristina, ser só para Bona. Quer dizer, Bona, olha, eu tenho uma mensagem para tu, viu? Segura essa bomba aí que eu vou... Mas hoje a mensagem não é de exortação, mas é de encorajamento. Deus quer encorajar você a entender que as portas que Ele abre é para que você entre e mude a realidade de quem está do outro lado da porta. E assim diz o texto: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o próprio Jesus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Desde sempre Jesus é aquele, não tem tempos, não tem situações, e não tem nada que possa travar a mão daquele que tem um molho de chave celestial e que abre as portas para que a sua igreja venha passar. Então, se Jesus disser assim para você, você vai passar por ali, ele vai abrir, você vai passar. Ninguém vai impedir você de passar. E ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, olha, eu estou abrindo uma porta. E sabe por que ele disse isso? De propósito, eu não coloquei nas outras informações. Que Filadélfia, ela também foi criada para ser a porta. Essa é a expressão. Não é à toa que Jesus escreve aí que ele é aquele que abre e fecha portas. Atos II, ele cria, ou ele funda a cidade de Filadélfia com a ideia de que ela seja a porta do berço da cultura e do idioma grego. Não à toa, eu disse a vocês que vou voltar sempre para aquelas informações, conhecida como a Pequena Atenas. Então a intenção era, se ela era uma rota de passagem, todos aqueles que pudessem passar por ali iam ter acesso a essa cultura, aqueles deuses, aquele modo de falar, aquela cultura de idioma, a maneira como se portar. E Jesus diz assim para a sua igreja, entre lá porque eu quero que você seja a porta que vai ser aberta para que o meu evangelho seja pregado. E não a Grécia seja conhecida, não Atenas seja conhecida, mas eu seja conhecido pelo aquele povo. E mais uma vez, gente, não era uma cidade qualquer. Era uma cidade arrodeada de ídolos. Mas Deus encontra pessoas fiéis à sua palavra. E quando eu falo palavra, eu não estou falando da Bíblia, mas eu estou falando ao seu mandato, perdão. Eu estou falando de obedecer a sua ordem, de entrar num lugar hostil, para que ele seja transformado pelo poder do Evangelho. E às vezes a gente ora, Senhor, me mande. Aí Deus vai te mandar lá para aquele lugar mesmo, no covil. Cheio de gente que nós julgamos ruins. Ladrões, roubadores, pessoas que pensam na sua própria vida, que não estão preocupadas com o que está acontecendo ao seu redor. E Deus diz, é lá que a igreja tem que estar. E eu vou mandar você para lá. Para que aquelas pessoas que lá estão, elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. E essa cultura perniciosa que está ali naquele lugar, ela possa ser quebrada. E nunca vai ser pelo que a igreja brasileira tem tentado fazer, ocupar espaço. Deus nunca levantou a igreja, estude a história da igreja. Deus nunca levantou a igreja para ocupar espaço. Deus levantou a igreja para que Deus seja conhecido. Para que o Pai assuma aquele lugar que é dele por direito, porque foi ele que criou. Então, antes de você orar, por qualquer oportunidade que você deseja, ore para que Deus prepare você para transformar aqueles que você vai encontrar depois daquela porta que ele vai abrir. Porque se cristão, se discípulo de Jesus, só quiser passar pela porta para suprir, para se autossuprir, tenha certeza de que o Pai nunca vai abrir essa porta para você. Você pode até abrir só, alguém até pode abrir para você, mas ele nunca vai abrir para você. Porque a sua intenção é egoísta, a minha intenção é egoísta. A minha intenção não é de transformar o que está do outro lado, mas a intenção do Pai sempre estará em busca de filhos. Sempre. Como foi dito aqui ontem na vigília, Deus não procura adoradores, Ele procura os verdadeiros adoradores.
que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Então, Deus sempre estará abrindo portas, porque Ele é o dono das chaves. E se você ora para que algo seja aberto e Deus fechar, é porque você não tem condições de passar pelaquela porta. Você não tem condições de estar ou se deparar com aquilo que está para além do que você não está vendo. Ah, Deus não me deu aquilo. Ele é teu pai. Se teu pai, terreno, quem teve pai aqui, se ele se esforçou para te dar aquilo que é básico, imagina aquele que não tem pecado perfeito. Ele vai querer algo ruim para você? Claro que não. Então é melhor que você esteja antes de uma porta, que você não vai suportar o que vai estar depois dela. Porque Ele sempre vai te mandar para aquela porta que você vai abrir, e ao passar por ela, você vai conseguir fazer exatamente aquilo que Ele planejou. Então, mais uma vez, Deus está abrindo portas, porque Ele tem as chaves. Segundo lugar, Deus está abrindo portas porque Ele conhece a sua igreja. Que eu acabei de falar. Deus não vai te mandar, Deus não vai te usar, Deus não vai querer que você esteja num lugar que você não vai conseguir saber lidar com o que está do outro lado. A quantidade de pessoas que abandonam Jesus após arrumar um emprego, ó. Assim, ó. A quantidade de pessoas que abandonam Jesus quando entram numa faculdade, quando se casam, quando estão buscando aquilo que acham que vai preencher, tá assim, ó, o tempo todo. Infelizmente, penso eu que isso nunca vai parar de acontecer. Isso nunca vai mudar. Porque o sentimento do ser humano natural é esse. É querer saciar aquilo que o seu corpo está pedindo. Mas por Deus conhecer a igreja, Jesus escreve o seguinte, versículo 8. Conheço as obras que você realiza. Deus não é aquele que envia você para um lugar, ou confia a você uma coisa, e não já sabe aquilo que você vai fazer. Até aquilo de errado que você vai fazer, que eu vou fazer, para o lugar que Deus ainda vai enviar, Ele já sabe. Oh, que descoberta eu fiz agora, não é? Que coisa nova. O Deus onisciente que sabe de tudo. Mas a gente esquece disso. A gente não lembra que Deus já envia, a gente já vê no pecado que a gente vai cometer. Mas a graça dele, a misericórdia dele, nos leva para lá mesmo assim. Porque Ele sabe que em algum momento, se você é fiel a Ele, você vai pedir perdão e voltar para o caminho. E Ele vai continuar te usando naquele lugar. E aí Ele diz o seguinte: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus sabia que essa igreja não tinha suficiência ao passar pelaquela porta. Uma coisa que eu disse para um grupo de pessoas foi o seguinte: quando Davi vai apresentar Salomão, o construtor do templo, ele diz assim: Deus escolheu meu filho Salomão, homem jovem e inexperiente. Sabe por quê? E muitas vezes, não é que Deus não vai usar ninguém experiente, não. Mas o experiente tem vício. Eu sei fazer. Botar isso aí, eu sei de qual é salteado, faço de olho fechado. Faço de costa, com a mão só, com o pé assim para trás, ó, e a outra mão na cabeça. E Deus já sabia
que a sua igreja, que ali entrou naquela porta, tinha pouca força. Mas a diferença é que a força que ela não tinha se foi criada a dependência do seu pai. Deus sempre vai querer nos mandar ou vai querer nos colocar para fazer coisas que não somos expert. O grande problema é que a gente está invertendo esses papéis. Jesus escolhe 12 para andar com ele. Qual era a experiência missionária que aqueles caras tinham? Nenhuma. Deus usa, inclusive, faz analogias. Pedro, eu vou fazer de você pescador de homem. Tu pega peixe, eu vou te ensinar como é que pega homem, como é que pesca homem, viu? E vou te ensinar que material tu vai usar. A nossa arrogância, em muitas situações, é a nossa queda. O achar que tem o controle e saber que pode fazer aquilo sem Deus. E não lembrando que a capacidade que você adquiriu anteriormente foi Deus que deu para você. E que você continua a depender dele para fazer as menores tarefas possíveis na vida. Pergunta para alguém que sofreu algum acidente ou passou por algum procedimento cirúrgico e parou de andar e não consegue, está aprendendo a andar. Vai dizer para ela, isso é muito fácil. É só sustentar as pernas e andar. E ela vai dizer, mas eu não sei mais. Eu não consigo mais. E a despeito disso, Deus mostra que essa igreja sem um poderio de força, talvez teológico, talvez não apropriada para estar num lugar completamente preparado, dentro da cultura grega, e Deus diz assim, é com esses que eu posso contar, e é esses que eu vou enviar. E além de eles entenderem que não tinha muita força, eles foram fiéis. O texto não nos mostra que situações essa igreja passou. Mas mostra que o Deus que já conhecia cada um daqueles que iriam passar pelaquela porta, tinha a firme convicção de que eles seriam fiéis. Não negariam o seu nome. E quantos da Igreja de Cristo, hoje, têm negado o seu nome? Pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pelas posições, pelos lugares de destaque. E essa igreja aqui estava dentro de um lugar aonde talvez muitos, não só lá, mas hoje, não iam querer entrar. Imagine você entrando num lugar que para onde você olhava tinha uma estátua. Tinha algo para ser adorado. A depender do crente, era passando em sangue de Cristo tem poder. Está amarrado no nome de Jesus. Ele passou o dia todinho assim. Amarrando os demônios. E Deus dizendo, meu filho, pare de amarrar. Você liberte o povo. Deixa os demônios para lá. Aí você passando, tem uma oferenda aqui, uma oferenda ali. É vela, é comida, é bicho, é galo, é galinha, menino. É sacerdote, sacerdotisa, andando o tempo todo. E os crentes estão amarrados, estão repreendidos, não sei o que. E pula, e salta, e bate pé. E os demônios lá circulando, ó, o tempo todo.
E Deus manda pessoas com pouca força para lá, mas dependentes do seu Deus, dependentes do seu Pai, convictos, firmes na confiança de que o Pai nunca iria os abandonar. Por isso que, em hipótese nenhuma, eles negam o nome do Pai. Por nenhuma circunstância. Não teve aqui um grupo que Cristo disse assim, não, teve um grupinho aqui de 50 que fez o contrário. Não. Todos aqueles que ele enviou para a Filadélfia, fracos, talvez até incapacitados aos olhos humanos, mas estavam prontos a obedecer, a dar a sua própria vida, para que a cultura do Evangelho se sobressaísse à cultura grega ali implantada e colocada estrategicamente. Cada vez que o diabo se levanta com uma estratégia para nos destruir, para destruir a humanidade, Deus tem várias estratégias já traçadas para destruir aquilo. Basta que a igreja dele diga, eu vou. Eu quero ir. Eu estou disposto a ir. Não tenho força, não tenho recurso, não tenho nada daquilo que as pessoas esperam de mim. Mas eu tenho o que o Senhor quer. A minha fidelidade. Eu sou fiel ao Senhor, então pode me enviar. Não interessa o que vai acontecer lá, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu vou para cumprir os teus propósitos lá, nem que seja da minha própria vida. E o inverso disso, aquele que detinha todo o poder, toda a autoridade, se despe disso e desce. Vem ao nosso encontro, Jesus, aquele que disse ao Pai, nada do que vai acontecer aí, do que eles vão fazer, é suficiente para que a ira do Senhor se apazigue diante deles. Mas eu posso ir e eu vou. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser negado, mas eu vou. A diferença do discípulo de Jesus para o crente é que o crente ele vai querer viver sentado num balcão celestial esperando que o Deus dele comece a mandar coisa para ele. Mas o discípulo de Jesus, ele é criado, ou ele é preparado, para ser igual ao seu mestre. Vai para onde ninguém quer ir, para estar com pessoas que não querem a sua presença, mas para dar aquilo que eles precisam. Esse é o discípulo de Jesus Cristo. Ele está disposto a isso. É estar onde ninguém quer, com pessoas que não querem que ele esteja lá, mas para dar o que aquelas pessoas precisam. E a pergunta é, quem está disposto, a ir para a Filadélfia? Ou para as Filadélfias? Ah, meu Deus! Pegou, ficou. Deixa aí, fica aí. Para não quebrar, está novo, tem nem um mês de uso. Misericórdia. Está vendo? Não falei o nome de Maria, falei o nome de Deus agora, viu? Por isso que o controle não caiu. Então, quem está disposto a ir? Quem quer ir? Ou você quer ir para onde? Ah, ali está melhor, ali é mais tranquilo. Não vou me aperrear ali. Ninguém vai encher a minha paciência. Então você quer estar melhor do que o seu Cristo. Porque o Cristo esteve no lugar, ou em lugares, aonde constantemente ele era rejeitado. E não era tranquilo. O povo estava o tempo todo em busca dele, mas em busca dos seus próprios prazeres. Mas o discípulo de Jesus Cristo,
Ele quer ser parecido com o seu mestre. Então, tá ruim onde você está, é exatamente aí que Deus quer que você esteja. Se tiver bom, Ele vai te mandar para outro lugar ruim de novo. Ou Ele vai botar alguém para deixar o lugar ruim. Sabe por quê? Sal no saleiro não faz nada. Fica lá, ó. O sal fora, não. Salga. Tira a capacidade da carne de apodrecer, de conservar e dar sabor. Quer ficar no saleiro? Não tem problema. Eu oro para Jesus levar você agorinha, meu amigo. Amanhã estarei lá, Santa Amaro, Parque das Flores, aonde for, eu vou estar lá, nem se preocupe. Vou estar lá orando, cantando, pregando, e você vai-se embora lá no saleiro. Foi para junto do dono do sal, pronto. Quer ficar aqui, filho, e não vai fazer, e não quer dificuldade, e não quer ser transformado, você está em qualquer mundo, menos no mundo criado por Deus que está caído. Mas, em nome de Jesus, esse controle não vai cair. E eu creio que você vai ouvir o chamado de Deus para você. Para estar nessa porta que Ele vai abrir. Em terceiro e último lugar, Deus está abrindo portas porque Ele ama a sua igreja. Parece um negócio meio contraditório, né? O pai que ama, mas vai mandar o filho para um lugar onde não é muito legal. Parece contraditório isso, não parece não? Parece um negócio meio controverso. Mas não é. Porque os filhos de Deus estão engajados na sua missão. Na missão dele. Não é na nossa missão. É na missão de Deus. E se eu sou filho, eu preciso ser obediente ao meu pai. E eu vou estar aonde ele pediu para que eu estivesse. Porque ele me ama tanto que ele quer a doação da minha vida em lugares que gerem outros filhos. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus se doou para que eu e você pudéssemos ter o poder, segundo João capítulo 3, de se tornar filhos de Deus também. Só tinha um, Jesus. E ele, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele é o primogênito, dentre muitos irmãos. Então, se você quer ser mais um pequeno Cristo, que vai ajudar outros a terem vida, Deus vai enviar você, Ele vai me enviar para lugares aonde existam potenciais filhos. E sem a sua igreja, sem os seus filhos, isso é impossível. E é por isso que na geração de hoje, ou em gerações até um pouco antes, eu posso falar muito também da minha geração, que não é uma geração tão nova assim, é uma geração já beirando, ou já nos 40, especialmente se foram pobres, quando têm filhos, não querem deixar que os seus filhos passem pelas dificuldades naturais que eles deveriam passar. Por isso que hoje não tem pessoas, a expressão não é tão interessante, mas casca grossa. Pega aí qualquer pessoa aí de 30 para lá, homem, especialmente homem, que homem é meio leso, né? Tá lá a piscina. O que é que ele vai fazer? Se ele quer entrar na água, ele vai fazer o quê? O que é que você faz? Tá com calor, vai fazer o quê? Vai pular, não é não?
Dá um mergulho, bah, pronto, joga para tudo quanto é lado, mora todo mundo. Hoje não, hoje os caras vão entrar na piscina, escadinha. A água está gelada. Vou esperar mais um pouco. Sabe por quê? Os pais. O menino caiu. Ele vai se levantar, se acalme. Deixa ele levantar. Pessoas com 10, 11, 12 anos não sabem nem comer direito. Porque papai e mamãe é assim, ó. Abre a boca, ó, avião. E o camarada desse tamanho já. Bota o sapato, bota a roupa, pentear. Gente penteando cabelo de adolescente. Ah, isso não faz mal, não. Faz muito mal. Porque seu filho, se for um menino, ele vai ser um bananão, assim, bem grandão. E se for uma menina, meu Deus do céu, eu nem encontro nem expressão para usar, e nem quero arrumar uma aqui de última hora. Vai que não cola, né? Mas Deus ama a sua igreja, e por amar a sua igreja, Ele vai preparar a igreja para ir e estar nesses lugares. Verso 9. Eis que eu... Cadê? Ai, meu Deus, perdão, gente. O negócio voou aqui. Achei. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. O Deus que ama você, quando Ele manda você para um lugar hostil, que pessoas se levantam contra você, Ele vai mostrar para essas pessoas que Ele ama você. Elas podem não reconhecer, elas podem não querer ver, mas vai estar explícito que vocês estão lá, estão passando por dificuldade, mas o Pai, Ele vai se mostrar fiel a você, amando você e demonstrando isso de diversas formas. Porque o Pai que envia, Ele vai junto. Ele não larga o filho. Ele não sai de perto. Ele está colado. Está junto. E vai mostrar, nos mínimos detalhes, aos teus opositores, que Ele te ama. E qual o seu dever? Deixar que o Pai se revele. Não é você que vai se auto-revelar. É o Pai que vai se revelar em você. E vai se mostrar em você através do seu amor. Verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso eu também o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Em qualquer momento, em qualquer lugar, aonde você esteja, na hora da prova, você sendo fiel, quando você não suportar mais, o Pai vai dizer: opa, calma, é meu. Ninguém toca, é meu. Se eu quiser dar em sacrifício, eu vou dar porque eu sei que Ele vai suportar. Mas se Ele não suportar, está aqui. O Pai abraça de novo. E vai dizer: você é meu filho. Na sua aprovação, eu estou junto com você e não vou largar de você. Não tenha medo. Para onde você for, eu estarei com você. Como eu disse lá no início, gente, o dia mal chega. A grande diferença vai ser como a armadura de Deus vai estar encaixada no nosso corpo. Porque é nesse momento da provação é que a nossa fé é testada. É que é onde o escudo da fé vai bloquear toda a palavra vinda do inferno. Teu pai te abandonou. Cadê teu pai agora?
Eu imagino Jesus na cruz. Algo que é impensável. Não sou eu que estou dizendo. Assim disse Jesus: Pai, por que o Senhor me abandonou? Aquele era o momento em que o filho, o único filho, carregou sobre si todos os pecados da humanidade, desde o primeiro até o último dia que virá. E Deus não pode habitar no pecado. Mas foi por pouco tempo. O próprio Jesus, que ao suportar todas as chagas, feridas, pecados da humanidade, e por um segundo teve a ausência do Pai, foi o mesmo Cristo que disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está consumado. E o desejo do Pai é que nós, como seus filhos, possamos um dia dizer a mesma coisa: a obra que o Senhor me deu para fazer está consumada. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Pode levar. Já acabou. Verso 11. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem aquele ditado infernal que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus escreve em certo por linhas tortas. Quem foi que disse isso a você? Só se for o cão mesmo. Foi o cão que escreveu isso, embaixo botou assim: assinado Satanás. Deus nunca vai tardar. Deus nunca vai demorar em ir a teu socorro. Agora Ele só vai na hora certa. No tempo dEle, no momento dEle, Ele vai lá. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo que Ele quiser. E Ele diz: ó, guarda o que você tem. E o que essa igreja aqui tinha guardado? A palavra e a fidelidade. E não é diferente para nós hoje. O que é que Deus espera de mim e de você? Fiéis à palavra e fiéis a Ele. Não importa o que venha, eu nunca vou arredar da verdade da Bíblia. Eu nunca vou negar o nome do meu Deus. E Ele diz: sem demora, eu vou chegar. Está pensando que esse povo aí é só por um tempo, pode deixar. Mas quando eu vier em teu socorro, acabou. Nada do que você não suporta vai estar perto de você. Mas espere a hora. Não saia, não se desloque, não se mova. Permaneça aonde você está, até que eu diga para você: cheguei. Para te consolar e dizer: espera mais um tiquinho aí, fica mais um tempinho aí, eu dizer: filho, acabou, chega, tchau, vamos lá, vamos para outro lugar. Mas é no tempo dele, não é no nosso. Por isso ele nos ama. E no verso 12, e aí encerramos: ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus. Lembra que eu falei que ia voltar para aquelas informações? Isso aqui não está aqui à toa não, gente. Lembra que eu falei que era uma cidade que tinha sempre terremotos ou pequenos tremores? E Deus está dizendo, ó, a despeito do que você vive aí, com tremores de terra o tempo todo, você será uma coluna forte que não vai cair. Eu estou fazendo de você esta coluna que não cai. Pode vir um terremoto de escala, sei lá qual é a escala que vem, mais alta, nem sei quanto é. Mas mesmo que venha essa, mesmo que venham as maiores provações,
Porque eu estou com você, você não vai cair. Você vai ser coluna forte no meu santuário, assim diz o Senhor. E dali jamais sairá. Está cravado, está fincado, não vai sair. Disse Jesus. Gravarei sobre ele o meu nome, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Também falei sobre isso, o porquê do nome da Filadélfia. No ano 90, teve um grande terremoto, bum, destruiu tudo. E a cidade é reconstruída e ganha um novo nome, Flávia. Foi colocado pelo homem chamado Flávio, bem criativo, né? E Cristo está dizendo, o nome que você terá, eu vou dar para você. Quando a verdadeira cidade, aquela que não se acabará mais, aquela que o pecado não habita, descer. Lá eu vou estar com você. Você vai ser coluna forte nesta cidade. E eu vou te dar um nome. Vou te dar um novo nome. Vou te dar aquilo que realmente caracteriza quem você é aos meus olhos, no meu coração. E aí, João termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o meu desejo é que você tenha ouvido o que o Espírito Santo comunicou para você. E que Deus possa achar em mim e em você pessoas fiéis, que estarão nas Filadélfias da vida, tomadas por muitos templos de muitos deuses sendo adorados, mas que vamos estar lá, em nome de Jesus, para que o poder do Evangelho seja ali instalado, o nosso Pai seja glorificado, o Evangelho seja pregado, e que essa cultura do não sacrifício, ela não faça parte da nossa vida. Que o princípio de um homem chamado Pareto, eu acho que era um matemático, sempre dizia 80 por 20. 20 trabalha por 80. 20 sacrificam para que o restante, os outros 80 possam usufruir. Mas que essa matemática não seja realidade na igreja de Jesus Cristo. Nem aqui e nem em outro lugar. Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Se doe. Se coloque à disposição. Tendo a certeza que aonde você vai, Ele vai estar junto. Sempre estará junto. Sem demora vai vir em teu socorro, te fará coluna forte e te dará um nome. Agora é você e eu que decidimos o que nós queremos. Ser conhecidos aqui por um punhado de gente, pelo aquilo que nos destaca das outras pessoas, socialmente falando, ou pelo Deus que está comigo e com você, 24 horas do dia sem arredar o pé. Confiando em você, em mim, mesmo sendo quem nós somos. Pecadores. O tempo todo tendo a possibilidade de nos desviar das verdades do Evangelho. Mas ainda assim, Deus está comigo e com você. Porque Ele acredita. Porque o projeto é dEle. A vida é dEle. Por isso que Ele nunca vai deixar de acreditar
em mim e em você, apesar de quem nós somos, e o que já fizemos, e o que ainda vamos fazer. Ele diz: estou com você e venho sem demora. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo Senhor falar conosco e ter grande misericórdia da nossa vida mais uma vez, Pai. Obrigado pelo Senhor ser fiel ao Senhor mesmo, à sua palavra, às suas promessas. E eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo consiga achar os espaços em corações aqui, Deus, para que essa palavra não só seja plantada, mas ela cresça, ela germine, ela dê fruto e possa contagiar outras vidas, Senhor. Que outros possam conhecer o Teu Evangelho através de mim, através daqueles que aqui estão, que Te ouviram, Senhor. E que possamos ser fiéis ao Senhor, à Tua palavra, e não negar o Teu nome. É assim que nós te oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.